Bora falar de futebol? Olha só, a voz vai voltando aos poucos com o tratamento para essa chatice dessa gripe, mas vai passar e claro que a disposição também vai voltando aos poucos para a gente falar bastante de Palmeiras e Red Bull Bragantino nesse confronto que coloca frente a frente líder e vice-líder da abertura dessa nona rodada. O Flamengo é o outro vice-líder da abertura dessa nona rodada de Campeonato Brasileiro, mas um confronto muito interessante e que tem espião aí, né? É bom destacar, o Palmeiras recebeu o Lucas Evangelista depois do Paulistão, agora há pouco, e o Bragantino recebeu o Fabinho depois do Paulistão, agora há pouco, também como curiosidade. Tem favorito? Quem tá fora do jogo? Desfalques, retornos? Bora falar sobre tudo isso, sobre como estão as equipes, inclusive momentos bem interessantes, bem parecidos, enfim. Vamos trazer o melhor pré-jogo para você aqui no canal do Fragoso. Mas antes eu vou me apresentar para a galera que tá chegando agora, né? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você tá assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Clica no botão inscrever-se se você ainda não é um inscrito. Eu quero chegar nos 100 mil inscritos até o fim do ano, já somos quase 80 mil por aqui. Me ajuda nessa missão? Todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo novo para você aqui no canal do Fragoso com uma análise especial sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. E às sextas-feiras tem uma live pra gente bater papo. Já clica no like para não esquecer, já tem recado importante para você que vai querer se tornar membro depois do que eu contar, eu tenho certeza. Bora pro vídeo porque olha só, o Red Bull, ele vem de uma temporada muito curiosa, né, pro Campeonato Brasileiro. Ele renasceu depois de um Paulistão extremamente irregular. Pra galera que não tá lembrada, o Red Bull Bragantino, chegando ali na nona rodada do Campeonato Paulista na primeira fase, tem 12 jogos, admitiu estar lutando contra o rebaixamento. Você ouviu bem. Faltando 3 partidas para acabar a primeira fase, o Red Bull admitia lutar contra o rebaixamento, porque até ali em 9 jogos havia conquistado 2 vitórias. Inclusive é algo muito, digamos assim, exclusivo do Red Bull Bragantino, da diretoria do Red Bull Bragantino não ter mandado o Seabra embora nessa sequência. Qualquer outro clube teria mandado embora por N questões que não merecem grande destaque nesse vídeo, você já imagina. O fato é que venceu os últimos 3 jogos, avançou de fase, não só escapou do rebaixamento como avançou de fase, mas acabou caindo para o Santos nas quartas de final. Foi uma campanha muito ruim. Assim como a campanha na Copa do Brasil é terrível. Passou nos pênaltis contra o Souza, passou nos pênaltis contra o São José, estamos falando de equipes de divisões inferiores do futebol nacional, e perdeu a partida de ida para o Criciúma, jogando fora de casa, vai receber o Tigre para resolver se avança ou não na Copa do Brasil, depois do jogo contra o Palmeiras. Mas no Brasileirão, vem muito bem, obrigado. Curioso, né? 17 pontos, só 2 atrás do Palmeiras, e só não chega líder empatado com o Palmeiras porque na última rodada tropeçou contra o Grêmio, jogando em Porto Alegre. Senão, dividiria a liderança. Então, é uma equipe que vem propondo o jogo, cresceu ao longo das adversidades que enfrentou no ano, e hoje no Campeonato Brasileiro é o time que mais dribla, por ser um time que propõe muito jogo. Também é o segundo time que mais finaliza, atrás apenas do Galo. É o terceiro que mais acerta o gol atrás de Galo e Flamengo. E claro que só isso não é suficiente, porque o Palmeiras, por exemplo, é o 16º que mais acerta o gol em média. Mas tem a melhor defesa com apenas 3 gols sofridos e com 9 marcados, é líder da competição. O Sacha já deu a letra de como o Red Bull vai tentar furar essa zaga absolutamente segura do Palmeiras jogando em Bragança Paulista. Eu até separei o trecho aqui para ler para você, tá? Porque ele diz o seguinte na entrevista coletiva que foi concedida antes do confronto. Sabemos o time que vamos enfrentar, é sólido e vem jogando há anos junto. Acho que a surpresa, a movimentação, a tabela e a infiltração podem ocasionar que possamos criar oportunidades de finalizar e fazer gol. Quando ele fala em movimentação, tabela e infiltração, ele não está falando de jogo com bola longa, ele não está falando em jogo com lançamento, ele está falando em jogo de imposição. Ele está falando de Red Bull Bragantino com a posse da bola empurrando o Palmeiras para trás. E onde essas tabelas podem ocorrer com mais frequência se de fato essa for a estratégia adotada? Pelo lado esquerdo do campo. Pelo lado esquerdo do campo.
John e Vinicinho, duas joias, jovens jogadores, o John, ex-Palmeiras, o Vinicinho, que é uma aposta do Seabra desde o ano passado, vem jogando do lado esquerdo quase como dois atacantes pelo lado. Muita aproximação e as tabelas podem acontecer por lá com a ajuda do Juninho Capixaba, formando 3 homens ali muito próximos no lado esquerdo do campo para gerar superioridade numérica contra os seus adversários. Pelo lado direito, com o Barbosa, e aí dependendo de quem ele utilizar, o Santana ou o Hurtado, aí são mais 2 atletas que de fato acabam participando das jogadas. O lado esquerdo é mais povoado e é ali que pode aparecer de fato jogadas desse sentido. Um Bragantino que deve ser escalado com a volta do Hurtado no lugar do Santana, por conta de uma suspensão, na lateral direita, e o restante o time que vem jogando, com Cleiton, o Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba, Eric Ramírez e Gabriel formando a dupla de volantes, Lucas Barbosa pela direita, pela esquerda o Vinicinho, John com um atacante mais pelo lado esquerdo armando o time, e o Sacha mais à frente. Uma surpresa que pode aparecer é o Pita, ele marcou os 2 últimos gols do Bragantino nas 2 últimas partidas saindo do banco de reservas. O Sacha deu entrevista, deixa aquela pista de que ele deve ser o titular e pode ser uma novidade. O Pita entre os titulares, se o Seabra quiser uma surpresa para esse confronto. O Red Bull, que tem vivido um cenário bem parecido com o cenário do Palmeiras nos últimos jogos em 2 aspectos. Mas antes de falar desses aspectos, eu vou trazer para vou trazer para a tela o meu professor de inglês, o Teacher Jay, dá uma olhadinha, apareceu aqui, @oteacherjay, lá na rede social vizinha, para você entrar em contato com ele. É o meu professor de inglês e pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol, sabia? Aulas online particulares, de segunda e quarta-feira, das 9 às 10 da manhã, não tem horário não, tá? Porque aí é comigo. Mas ele pode atingir o seu objetivo junto com você. O meu objetivo é falar melhor em inglês de futebol, justamente para o meu dia a dia. Você pode ter um objetivo para uma viagem, você pode ter objetivo para negócios, você pode querer fazer de fato algo mais voltado para o seu dia a dia, em 1 mês, em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, enfim. Bate um papo com o Teacher Jay, entre em contato com ele não morde não, tá? Mas ele faz rir bastante, a aula dele é muito divertida. Bate um papo com ele aqui, ele pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol. Show? Bora voltar para o tema do vídeo, olha só. É um time do Red Bull Bragantino bastante seguro defensivamente nos últimos jogos, com a chavinha virada pro Brasileirão, né, evidentemente, porque perdeu pro Criciúma por 1-0, mas no Brasileirão venceu o Botafogo por 1-0 em casa, o Sport por 1-0 fora, o Cruzeiro 1-0 em casa, 2-1 no Santos fora e 1-0 no Mirassol em casa. Levou gol somente em 1 dos 5 jogos pelo Brasileirão e venceu 4 deles pelo placar mínimo, sendo um só por 2 gols de diferença, 2-1 contra o Santos. O Palmeiras vive um retrospecto quase idêntico desde a derrota para o Bahia, né? 1-0 sobre o Ceará, 1-0 sobre o Vasco, 2-0 sobre o Cerro, 1-0 sobre o São Paulo, 2-0 sobre o Bolívar. Não levou gol em nenhum dos jogos, o Red Bull levou um gol em 5, o Palmeiras nenhum em 5. E venceu 3 pelo placar mínimo, o Red Bull venceu 4 pelo placar mínimo. Mas quando a gente olha para o todo, a fase do Palmeiras, ela é de longe, talvez não, ela é de longe a melhor fase de um clube no futebol brasileiro nessa temporada. Até porque estamos falando de 12 vitórias nos últimos 13 jogos, a maioria delas vitórias fora de casa, a equipe que é a única 100% na Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. O momento é muito bom e sempre mudando o time, sempre gerindo minutos, sempre administrando o elenco. Dessa vez, a dúvida, inclusive, está nos atletas poupados no último jogo, né? Gomes, Estevão e Paulinho. Palmeiras, pela campanha que fez na Libertadores e pela janela de transferências que fez no começo do ano, pôde poupar jogadores na 5ª rodada da Libertadores, venceu seu confronto e garantir com uma rodada de antecedência a melhor campanha geral. O time usado contra o Bolívar, para a gente entender as alterações que podem pintar, foi esse daqui. O Everton no gol, Rocha, Fux e Murilo. Trinca de zaga. Emiliano Martínez mais à frente dessa zaga como camisa 5. Felipe Anderson ala pela direita, pela esquerda o Piquerez ala, Rios e Facundo como meias, Maurício e Vitor Roque como atacantes. O Maurício que volta ao time titular, volta bem e é um jogador muito completo porque o Maurício tem mostrado desde o início do ano, antes mesmo da lesão, que pode jogar de fato como um falso 9. Que pode ser aquele cara que vai armar o time, mas vai atacar a área no momento certo para compor de fato a dupla de ataque. E ele mostrou que está bem para isso nesse último confronto. Mas aí vem a dúvida.
retorno dos preservados para esse confronto contra o Red Bull ou ritmo aos que estão retornando porque estavam há muito tempo sem jogar? O que Abel vai fazer? Rocha, Murilo e Maurício não começavam a partida há muito tempo por conta de lesões. E aí? A ideia é dar ritmo nesses últimos 30 dias para o Mundial, há menos de 30 dias já para a estreia? O que fará? Seria uma boa gerir os minutos de Giai, Gomes e Estevão, por exemplo, que vem numa batida muito forte? Essa é uma dúvida que pinta para essa escalação. Além disso, outras dúvidas, ainda em cima desse planejamento do Abel. O Paulinho retornaria ao time e o Facundo descansaria? O Facundo chegou a descansar no jogo passado, mas quando a gente olha justamente para o todo, quando a gente olha para a sequência, o Facundo vem numa sequência, numa batida muito grande. O Paulinho pode ser justamente o que o Facundo precisa para descansar, e mais do que isso, o Paulinho pode precisar utilizar esse descanso do Facundo porque está voltando de lesão, precisa ganhar ritmo e precisa ganhar entrosamento, além de ganhar confiança, evidentemente, conseguindo fazer um gol, conseguindo participar de um gol com uma assistência. É algo necessário para chegar, de fato, recuperado não só plenamente, fisicamente, mas também mentalmente, psicologicamente, confiante. É importante para o time do Palmeiras. Outra mudança que pode acontecer, Lucas Evangelista pode enfrentar o seu time já como titular nesse revezamento que o Abel tem feito dos camisas 8 do time, ele e o Richard Rios. É bom destacar que o Lucas Evangelista, como eu disse no começo do vídeo, ele estava no Red Bull Bragantino até agora há pouco, né? Então é uma peça que pode aparecer justamente para ser o cara que vai entender e fazer a leitura do que o Red Bull Bragantino está tramando do jogo dentro de campo, mas o próprio Red Bull Bragantino sabe quais são as falhas e como provocá-las no Lucas Evangelista, que já atua, ou melhor, atuava no Red Bull há 6 temporadas, né? Tem os dois lados da história, assim como vale pro John John e pro Fabinho também. A outra dúvida é em relação ao Piquerez, que vem de 2 partidas seguidas. Vai para a terceira ou o Vanderlan começa? Até porque a gente sabe que o Piquerez, ele está muito acima do Vanderlan hoje. Então, talvez ele seja a peça mais arriscada de ficar esticando a corda, porque perder o Piquerez e ter apenas o Vanderlan para a posição nesse momento é uma queda técnica bastante grande, embora o Vanderlan tenha correspondido nos últimos jogos. Se realizar todas as alterações, a gente está falando de um Palmeiras com o Everton no gol, Giai, Gomes e Bruno Fux, Emiliano como camisa 5, Felipe Anderson como ala pela direita, Vanderlan como ala pela esquerda, Evangelista e Paulinho formando a dupla de meias à frente do Emiliano, Estevão e Vitor Roque no ataque. Mas não acredito que ele vai fazer todas essas mudanças, mas acho que vai fazer boa parte delas. É difícil imaginar o time, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, mas antes um recado importante para os membros, aliás, para você que vai se tornar membro agora, porque eu sei que você quer aquecer para o Mundial de Clubes, com as principais informações do Inter Miami, do Al-Ahly, do Porto. Você não quer só as principais informações do Red Bull Bragantino, já quer se inteirar quem são esses clubes, quais são os destaques, os técnicos, os calendários, como chegam, tudo isso por menos de R$5 aqui, ó, seja membro. Menos de R$5 o primeiro plano, você tem acesso já a 6 primeiros vídeos que eu já lancei e vem mais por aí. A galera que está se tornando membro está curtindo todos os vídeos para se inteirar sobre tudo que está rolando com os adversários do Palmeiras na primeira fase do Mundial. Então se torne membro por menos de R$5, tem acesso a esse conteúdo e vem muito mais por aí. Apoie o canal do Fragoso. Show? Dito isso, claro que você pode deixar o seu time provável para o duelo contra o Red Bull Bragantino do Palmeiras aqui embaixo. Acha, inclusive, que o técnico do Red Bull Bragantino, Seabra, vai, quem sabe, trazer alguma surpresa no Red Bull, não vai vir com a base de sempre, o Pita vem como titular por conta dos 2 gols nos últimos 2 jogos. Fique super à vontade para comentar, divirta-se aqui, sempre em alto nível e com educação. Não se esqueça de clicar no like e no hype, esses 2 botões são muito importantes para o meu trabalho aqui. Mostram para o YouTube que o vídeo é bom e ele manda para mais pessoas. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. Bora para os 100 mil juntos, hein? Conto com a sua audiência, seu comentário e você se tornando membro por R$5 e curtindo um conteúdo exclusivo e especial aquecendo para o Mundial de Clubes. Combinado? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. Bora falar de futebol!